Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcelo Rosa de Almeida, sou aluno da Unicesumar, do curso de Teologia. Meu RA é 200-7277-65. Estou ligado ao Polo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e também sou pastor e estou ligado à Igreja Evangelho do Reino de Deus aqui em Caxias do Sul. Bom, vamos aqui apresentar uma atividade que é muito pertinente para os nossos dias, que se trata e fala, né, de falsas informações ou falsas notícias, né, é a mais conhecida como as fake news, né? Como combater as fake news, como lidar, qual resposta dar, né, quando ela chega até nós. Eu quero iniciar falando aqui, trazendo algumas referências, né? Primeiro, pensar sobre o que a Bíblia diz, né, sobre verdade e sobre mentira, né? Eu separei aqui algumas referências, 3 referências primeiro, né, do que a Bíblia fala sobre verdade, tá bom? Então eu quero ler aqui, eu estou com a minha Bíblia aqui em cima, né, dá para vocês ver. O Evangelho de João, capítulo de número 14, vai trazer um versículo muito conhecido, talvez a gente saiba até de cor, né? Mas eu faço questão de abrir aqui e ler para nós nesse momento. João capítulo 14, verso de número 6, vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando, trazendo a verdade como uma pessoa, como ele sendo a verdade. Também em Salmos capítulo 119, olha que interessante o que o salmista vai trazer a respeito da verdade. 119, versículo 160, vai dizer assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Agora ele fala sobre a palavra de Deus sendo a verdade. Ele diz: as tuas palavras são a verdade. Além disso, também Provérbios, né, entre centenas e centenas de referências que vão falar sobre mentira, sobre verdade, né? Eu separei aqui também Provérbios, né, para ver o que o autor aqui escreve a respeito da verdade. Provérbios capítulo 12, verso 17, diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Agora está falando aquele que verbaliza, aquele que fala a verdade, né? Ele está manifestando a justiça. Algo muito interessante para a gente se pensar, né, e ver a distância da verdade com a mentira, né? Eu quero também aqui pensar em algumas referências do que a Bíblia trata e fala sobre as mentiras, né? O que é a mentira? O que a Bíblia pensa sobre isso? João também, capítulo de número 8, eu quero voltar aqui contigo. João capítulo 8, versículo 44, né? Um versículo também conhecido que vai dizer assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele está falando agora, trazendo o diabo como mentiroso, sendo o pai da mentira. Voltando lá para Salmos, né, vamos passar nessas referências aqui rapidamente. Salmos capítulo 101, versículo de número 7, também vai dizer assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Ou seja, não há de ficar na minha casa, na minha presença, o que profere mentiras, o que usa de fraudes. E também Provérbios, para encerrar, capítulo 12 também, né? O versículo de número 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então os lábios mentirosos são abomináveis. Então veja que há uma distância muito grande entre verdade e mentira, né? A grande questão é como nós vamos, qual a resposta a gente vai dar às mentiras que chegam até nós,
ou as meia-verdades que chegam até nós, né? Dito essas referências, dadas essas referências bíblicas, algumas delas, porque há muitas referências que falam sobre a verdade, sobre mentira, enfim. Outra situação interessante, né, do próprio Jesus, quando a gente abre lá em Mateus capítulo 4, a gente vai ver, né, o próprio Jesus sendo tentado, onde o diabo, né, onde nós acabamos de ler aqui, onde João escreve dizendo que o diabo ele é o pai da mentira, que dele não provém a verdade, ele é o pai da mentira, né? No livro de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, a gente vai ver aqui o próprio diabo dizendo, está escrito. E aí Jesus vem sobre isso, né, em cima disso, e dá uma outra resposta para ele dizendo, também está escrito. Ou seja, a grande questão é como a gente vai responder a essas mentiras, né, ou essas meia-verdades, né, essas verdades usadas para manipulação, para engano, né, para injustiça, né, porque na realidade, né, essas verdades elas são usadas também, né, para enganar ou para tirar algum proveito, né, de uma situação. A gente vai lembrar, por exemplo, lá no Jardim do Éden, quando a gente vê Adão e Eva sendo, mais especificamente Eva, quando ela dá ouvido à serpente, né, a serpente traz para ela uma verdade, né, e logo em seguida traz também uma mentira, né, dizendo, falando que Deus estaria enganando, né, supondo que Deus estaria enganando eles, né, dizendo que eles não poderiam comer porque eles iriam descobrir, né, a grande verdade, né? Então, o que chega até nós, a nossa realidade hoje é essa, né, que nós estamos todos os dias, né, sendo bombardeados de informações, né? E muitas delas são verdades, mas muitas delas também são mentiras. E a grande questão é como a gente vai lidar com isso, porque há uma facilidade e a gente é muito rápido para que a gente simplesmente coloque os olhos nessas notícias e a gente espalhe, viralize ela, né, sem ao menos perceber ou checar ou se dar o direito da dúvida. Será que é verdade? Né? Então, baseado no que a palavra de Deus nos traz, falando sobre mentira, sobre a verdade, porque à medida que nós espalhamos uma mentira, nós estamos mentindo. Essa é a grande questão que nós também não nos damos conta, é que quando nós espalhamos, ainda que de uma forma inocente, né, se é que podemos dizer assim, né, a gente está mentindo também, porque a realidade é que há muitos fatores, há muitos meios no qual nós podemos consultar ou averiguar se essas informações são de fato verdades ou não. Uma delas, né, está no site, né, um site também conhecido, que é o site Coletivo de Bereia, né? Esse site ele é muito interessante porque ele traz muitas informações daquilo que a gente tem recebido através, né, do WhatsApp, das redes sociais, enfim. E eles têm um trabalho muito bacana, né, que eles trazem aqui. Eu quero ler aqui, trazer para nós nesse tempo, né, algumas estratégias, né, o que fazer, né, diante disso, né? O que a gente faz diante de uma fake news? A primeira coisa é identificar, né, fazer a identificação dessa notícia, identificar a matéria, o pronunciamento ou as declarações, né, fazer uma identificação. Primeira coisa. Segunda é pesquisar, né, pesquisar na fonte original, né, ou se é que isso existe, né, às vezes nem existe uma fonte original, né. Terceiro, pesquisar sobre o que foi publicado sobre o assunto.
pesquisa mais sobre esse assunto, né? O que outros sites, o que outras fontes estão falando sobre esse assunto também. Além disso, pesquisar fontes oficiais, né? Alternativas para que venha então se ter essa confirmação, né? Essa identificação das lacunas, né? De distorções ou para refutação do conteúdo. Então a gente precisa ter isso claro na nossa mente, né? E a contextualização também do conteúdo checado, isso é importantíssimo demais para a nossa identificação, né, de uma fake news ou não, né? Então essa é a grande questão. Precisamos nos informar sobre o que está chegando até nós. Esse é o grande desafio. Qual a resposta a gente vai dar a isso? O que vamos fazer diante disso?